Vamos. Bora. Tanto faz. Tá. Perfeito. Tá. Oi, queria agradecer primeiramente pelo convite, assim, agora formalmente, né? Mas pensando na questão das atuações, eu trabalho com clínica, né? Então, me formei em 2020, 2022, desculpa. E aí, em 2023, eu comecei a atuar no comecinho do ano, entrei enfim, num coletivo de atendimento, assim, que era basicamente um coletivo para psicólogos que buscava ter o atendimento a um valor acessível para as outras pessoas, né? E era um coletivo comunista, inclusive, chamava Sameca. Eu saí dele, mas, enfim, outros 500. E aí comecei por ali, né? Fiquei um tempo. E eu também sou atualmente, né, coordenadora da subcomissão de socioeducação do CRP. Então, para explicar esse nome gigantesco, basicamente é quase como se fosse. Porque tem as comissões do CRP, que são basicamente. Não processos, né, mas são basicamente áreas que o CRP precisa para funcionar, né? Então, tipo, tem as comissões especiais, enfim, e disso surgem as subcomissões, que são quase como grupos de trabalho, né? E eu tinha uma amiga que era coordenadora, né? E aí ela me convidou para entrar, também eu fiquei interessada, entrei. Aí depois ela saiu, eu virei coordenadora. E basicamente o nosso trabalho é realmente estar em contato, né, no nome do CRP, com as demandas da socioeducação, né? Então, pensando nas medidas socioeducativas, principalmente no meio aberto, né? Então, eu não sei se vocês têm mais ou menos uma noção do que é meio aberto, meio fechado, se vocês querem que eu explique, como que tá aí? Acabou travando muito na hora que você falou. Tranquilo. Entre meio aberto e meio fechado. Basicamente, a socioeducação, né, que é basicamente quando a gente pensa o trabalho com jovens que foram infratores da lei, né? Então, se eu não me engano, até 18 anos, né? Não lembro a idade inicial que isso passa a ter cabo, mas é basicamente esse trabalho, né? Então, tem vários locais, né, vários órgãos que lidam com essa demanda, né? E tem o meio aberto e o meio fechado, né? Então, o meio fechado normalmente são para, se eu não me engano, tá, gente? Posso estar besteira. Mas, se eu não me engano, o meio fechado é muito mais para jovens infratores com crimes, né? Ou com infrações mais pesadas e que precisam de alguma maneira de uma institucionalização total, ou seja, né? Então, por exemplo, antes tinha a Fundação Casa, não lembro se tem agora, mas basicamente eles vão ficar lá, né? Então, os SAICAs também servem um pouco esse propósito também, e tem o meio aberto. O que é o meio aberto, né? É quando o jovem ele vai fazer um acompanhamento com os técnicos do serviço, né? Então, tanto os técnicos psicólogos, quanto, por exemplo, assistência social, né? E a partir daí, esse jovem, ele vai, basicamente, ele vai ter que provar para a justiça, né? Então, os
as medidas socioeducativas, né, os MSEs, que a gente chama para ficar mais fácil de falar, os MSEs, eles vão ter esse contato mais direto, né, com o sistema judiciário, e o jovem também, né, mas é principalmente através dos MSEs que esse contato acontece, né. Então, quando o jovem entra nos MSEs, os técnicos, eles vão basicamente fazer o PIA. O que é o PIA? PIA é o Plano Individual de Atendimento. É ele que vai, basicamente colocar para o juiz que está atendendo o caso desse jovem, né, então, para esse jovem cumprir essa medida socioeducativa, né, ele precisa provar para o juiz que ele está trabalhando, que ele está estudando, que ele está frequentando o MSE, né, que ele está cumprindo a medida que foi sentenciada, né? E então, a partir disso, né, surgem várias questões dos MSEs, dos técnicos, com a Defensoria Pública, né, mas principalmente com o Judiciário, né? Porque o que acontece? O que tem acontecido, né? A partir do meu trabalho como coordenadora e participando da subcomissão, a gente tem percebido muito, primeiro, né, como direi, basicamente os MSCs estão indo cada vez menos e menos jovens, né, o que significa que, né, ok, para onde esses jovens infratores estão indo? Enfim, e essa questão até de infrator a gente tem muita coisa para falar, mas aí é outros 500. Para onde esses jovens estão indo, e dois, como está sendo essa mediação através dos serviços. Então, o que está acontecendo é que os serviços eles estão cada vez mais sucateados, né? Então, na época que eu estava na PUC, no último semestre, eu estava fazendo um núcleo de educação, né? E um grupo que estava, eu estava num CCA e essa amiga minha estava num MCE. E assim, já deu para ver a diferença dessa época, né, que faz que 3 anos, para agora, né? Então, naquela época, se eu não me engano, minha amiga falou tipo: "Ah, tem coisa de, sei lá, 50 jovens, né, 50, 60 jovens nesse MSA específico que ela estava trabalhando, né, estagiando. E agora o número de jovens está muito menor e proporcionalmente o número de técnicos para jovens está cada vez menor. O que significa, né, por exemplo, a gente dentro da subcomissão, a gente também vai em reuniões, né, com esses técnicos para entender as demandas deles, né, para entender, ok, o que a gente, representando o CRP, o que a gente pode fazer, né? E o que acontece é que muitas vezes esses técnicos eles estão muito mais desamparados, eu acho, por esse judiciário, né? Então, tem várias questões que aparecem de esse judiciário cada vez mais cercear o trabalho desses técnicos, né? Então, às vezes, até o que acontece, pode acontecer, né? É uma perseguição, muitas vezes, né, desse judiciário para esses técnicos. Então, sei lá, eu não vou colocar exemplos muito grandes também para não expor ninguém, mas isso acontece, né? E cada vez mais tem mais demandas que esses jovens, que tanto jovens quanto os técnicos precisam cumprir, né? Porque se os jovens não cumprem, os técnicos, né, tipo, são cobrados de alguma maneira. Ué, por que esse jovem não está indo, né? E muitas vezes o judiciário ele não tem noção de como é a vida desses jovens, né? Então, ou até mesmo quando vão ter visitas domiciliares, né, dos juízes e dos MCs, principalmente, né, na casa desses jovens, ou dos juízes nos MCs, porque também acontece, né, de eles irem visitar e tal, são questões que aparecem, né?
Então, esse contato também é muito complicado, né. E esses jovens, poxa, às vezes eles não conseguem ir nos serviços exatamente porque eles estão trabalhando e estudando, né. O que é outra questão que entra aí. Então, acho que tem essa parte do meu trabalho, né, eu também não vou me estender muito aqui, porque senão eu fico falando horrores, eh, do meu trabalho, principalmente com essa questão das medidas socioeducativas, e também tem uma parte do meu trabalho, que é a maior parte, que é a parte clínica, né. Então eu trabalho com atendimento de principalmente de adultos, mas algumas vezes, bem raríssimas, me aparece algum adolescente para atender, né. E aí eu acho que é basicamente isso, tipo, eu tenho algumas várias demandas, assim, acho que não tem nenhuma demanda em específico que eu trabalhe. Hã, eu não sei, gente, não sei muito mais o que falar sobre atendimento clínico, assim. Não sei se vocês têm alguma outra pergunta, alguma coisa que vocês queriam que eu aprofundasse também. Perfeito. Uhum, perfeito, a vivência. Uhum, uhum. Tá, quando você fala da questão da abordagem, você está querendo dizer mais em relação à fenomenologia em si ou ao trabalho dentro do CRP? Perfeito. Uhum. Então, eu acho que aí a gente entra muito mais numa limitação do trabalho em si, do que necessariamente da abordagem. Porque assim, eu acho que a maior limitação que eu como coordenadora, e acho que até como membro tenho, é nessa questão de o que fazer, né, porque muito do auxílio que a gente dá como CRP para tanto para os jovens, né, porque a gente tem a possibilidade de trabalhar com esse grupo também, tanto quanto os técnicos, mas a gente trabalha mais com os técnicos, porque acho que é do tipo entender o nosso lugar como subcomissão. Por quê? Por muito tempo, né, quando eu fui jogada no mundo neste lugar de coordenadora, foi muito esse processo de entender, tá, o que que a gente faz como subcomissão, o que que a gente está aqui fazendo, né? Porque eu acho que tanto para mim, né, quanto para os membros da subcomissão, esse lugar não estava claro, né? E aí foi todo um processo realmente de gente tentar entrar em contato com o CRP, foi uma questão. Eh, tentar entrar em contato com o CRP, entender, tipo, ok, vamos fazer uma recapitulação, o que que a gente faz aqui? Qual que é o nosso papel, né? Por que que a gente está nesse papel de acompanhar esses técnicos? O que que a gente pode fazer?
subcomissão, né. Então, eu acho que da questão da FENO em si, eu não tenho nem tido tanta possibilidade de atuar frente à FENO por conta dessa dificuldade até realmente de estar lá, né, de entender, ok, o que a gente pode fazer. Então, porque tem uma limitação, né, como a gente está representando o CRP, a gente não pode, por exemplo, dentro dessas reuniões, ou até fora delas, né, ter algum impacto fora dos psicólogos, né, que são uma parte da galera que trabalha nos MSEs, e isso é uma questão também, né. Então, por exemplo, uma das coisas que a gente está pensando e que a gente foi descobrindo ao longo do tempo, que é, por exemplo, a gente pode fazer a nossa possibilidade de auxílio, eu acho que ela é muito mais burocrática do que necessariamente no trabalho em si, né. Então a gente pode emitir nota no CRP, a gente pode, colocar alguns artigos no CRP, se eu não me engano. Tem eventos que a gente pode fazer, então a gente está tentando fazer um evento de roda de conversa com esses trabalhadores da socioeducação dos MSEs, né, principalmente no meio aberto, porque o meio fechado ele é muito mais difícil de entrar em contato e tem outras questões totalmente diferentes do que a gente está lidando agora. E aí, no caminho de fazer esse evento, por exemplo, a gente encontrou várias dificuldades com a comunicação com o CRP, né. Então, tipo, o CRP ele tem mudanças na gestão, se eu não me engano, ou de 2 em 2 anos ou de 3 em 3 anos. E quando isso acontece, basicamente também a galera do administrativo, que é quem está lidando, por exemplo, com os e-mails, com as ligações, porque é quase impossível você ligar para o CRP e você ser atendido, né, tem isso. Então, entrar em contato com o CRP foi uma questão, né, porque como a gente, né, tá agindo no nome deles, a gente precisa saber, tá, a gente vai fazer esse evento, beleza. Quando que a gente vai fazer? Quais os recursos que a gente tem para fazer ou não esse evento? Como ele vai ser? Vai ser presencial ou vai ser online? E aí, depois da gente discutir essas coisas, a gente precisa mandar para eles para falar, e aí, vai rolar? Não vai? Então a gente está ainda nesse trâmite, por exemplo, né, de fazer esse evento, que em teoria vai ser no dia 6 de dezembro, mas eu não sei como e se ele vai acontecer, né. E aí tem várias outras questões também, né, de tipo, tanto dessa dificuldade de ter contato, né, porque a administração muda o tempo inteiro, né, a própria subcomissão, eu acho que a gente está num espaço muito frágil, porque assim, quando a eu não sei gente, eu posso falar nomes aqui? Não sei se por se é uma coisa que vai ser exposta. Tá. Eu tenho tá, beleza. Não, tranquilo. Que aí basicamente a minha amiga é a Gabriela Plaza, né, que ela é maravilhosa. Eh, e ela era a coordenadora da subcomissão, né, quando eu entrei. E aí, já naquela época a gente estava tendo a dificuldade de ter uma galera que estava engajada, né, porque pensando em pessoas que já estão formadas, né, a gente precisa lidar com atendimento, com outras questões, com a vida, né. Então, a partir disso, já teve uma dificuldade de ter um número de membros significativo ali na subcomissão para que a gente pudesse discutir, para que tipo, pudesse ter formações, né? Porque numa época a gente chegou a tentar ler alguns textos que acho que eram os informativos de socioeducação, não sei se do Crepop, enfim. Se vocês quiserem, eu mando os arquivos também para vocês. Mas, e aí isso não rolou, né? Por falta de gente, por falta de
Acho que realmente dessa questão de ter pessoas presentes nesse espaço, né. E aí a Gabi saiu, eu entrei como coordenadora, aí foi realmente outra tentativa de juntar pessoas para que tivessem interessadas na área, para compor com a gente, inclusive fica aí o convite. A gente tem a possibilidade, inclusive, de ter pessoas que não estão formadas em psicologia, que aí é outra questão, né? Vocês não podem, sei lá, se alguém quiser entrar, não tem como atuar, né? Então, por exemplo, tipo, a pessoa participaria muito mais dos grupos do que necessariamente poder estar representando o CRP nesses espaços públicos que a gente participa. Então, realmente tem essa questão também de, de que a galera esteja engajada, né? Porque, querendo ou não, eu acho que vira um trabalho quase que voluntário. Apesar de o coordenador e o subcoordenador da subcomissão terem ajuda de custo pelo CRP, porque como o CRP ele não é um órgão, ele é um órgão regulador, né? Ele não pode dar, se eu não me engano, sanção, né? Então, e ele também não pode fazer pagamentos, porque a gente é colaborador, a gente não é empregado, né? Então, a partir disso, a galera tá lá voluntariamente, né? O que é uma questão também, porque as pessoas têm que trabalhar, as pessoas têm que, enfim, receber o pãozinho delas, né? E aí, a partir disso, tem também muito essa dificuldade de ter pessoas presentes, né? Então, atualmente a gente está com, tipo, em teoria, 5 membros, mas meio que 3 estão mais ativos. Então, aí eu sinto que esse espaço vai ficando cada vez menor, cada vez com menos, acho que, possibilidades de crescimento, né? Isso é uma questão também para o próprio trabalho, né? Porque aí é a questão, né? Tipo, pô, quem que vai nas reuniões da articulação, né? Que é o grupo que a gente, um dos grupos que a gente participa, que é de, enfim, de discussão dessas questões dos trabalhadores dos MSEs, né? Então tem muitas questões, tanto burocráticas quanto de, enfim, presença, né, na subcomissão e quanto da relação também com o CRP. Eu acho que é isso, Rodrigo. Sim, é um trabalho. Sim, perfeito. Então, é meio isso que a gente está tentando fazer, né? Porque, assim, nesses. A gente não trabalha exatamente diretamente, né? Então, por exemplo, a gente não vai todos os dias nos MSEs e faz esse acompanhamento. Mas o que a gente faz, porque assim, eu acho que fica até confuso explicar para a galera, né, que me pergunta o que é a subcomissão. Porque a gente tem tantas frentes diferentes que fica até difícil de explicar, por ser uma coisa muito ampla, né? Porque assim, a gente só pode trabalhar com as pessoas, né, com as medidas que estão em São Paulo, porque o CRP ele é de São Paulo, ele é municipal, né? Então tem essa limitação também.
Então, o que a gente faz é realmente estar presente nesses espaços, né? Então, por exemplo, tem algumas reuniões que acontecem, acho que tanto essa da articulação, que é só com os trabalhadores da socioeducação, dos MSEs, e tem outra reunião que a gente participa, as duas são mensais, que é o Fórum da Rede Centro. O que é o Fórum da Rede Centro? Ele é basicamente uma junção de vários ONGs, vários espaços que trabalham dentro da rede pública, tanto de saúde quanto, às vezes, assistencial, né? Que aí entraria os MSEs. Mas, então, por exemplo, tem uma galera do SESC que vai lá, que vai muito para, tipo, tá nesse acompanhamento, né, das políticas públicas, né, principalmente da área de saúde. E o Fórum da Rede Centro, inclusive, eu sugiro, se vocês quiserem ir, porque ele é aberto para todo mundo, né? Então é muito para ter esse espaço de troca. E o Fórum da Rede Centro, ele tem todo ano um tema principal que é discutido para tentar achar maneiras, né, através desses vários grupos, né? Então tem a galera do CAPS, tem algumas pessoas de outras ONGs que estão presentes ali, tem eu do CRP, enfim, acho que até da Defensoria Pública a gente teve também, se eu não me engano. Também, porque acontece também, às vezes, na Defensoria Pública. Enfim, e aí, nisso, vai tentando se encontrar brechas para que todos esses serviços se articulem em prol, nesse caso desse ano, porque esse é o tema que a gente está discutindo. Qual é o nome? Peraí. A gente está discutindo principalmente as comunidades terapêuticas, né? Basicamente porque muitas pessoas que estão sendo levadas, né, para o serviço público, né, então para a rede de saúde, para o SUS, para o CAPS, e acho que até a população de rua está sendo muito encaminhada, né, para as comunidades terapêuticas, e isso é uma questão, porque é basicamente manicômio parte 2, né? Então, não é nem parte 2, porque manicômios nunca pararam de existir, né? Mas tem toda essa questão. Então, eu sinto que dentro desse trabalho mais voltado para as políticas públicas, o que acho que tanto a gente da socioeducação quanto os próprios técnicos estão tentando fazer, e eu acho que alguns de vocês até viram, né, no curso da Abramd que a gente fez, é realmente indo por esses cantos, né? Indo por esses cantos, porque o trabalho né, das políticas públicas, pensando pelo menos essa área da saúde, ele é muito feito pelas beiradas, porque acho que a saúde em si já está muito precarizada, né? Tanto quanto, ou talvez mais quanto a parte da rede assistencial, e isso vai se tornando um problema, porque essas pessoas que vão procurando auxílio, né, vão procurando ter saúde mental, elas não são acolhidas, né, muitas vezes. Muitas vezes o serviço público que ele faz, muitas vezes aprofundar esses sofrimentos que estão sendo trazidos ali, né? Então, é realmente importante a presença desses espaços para que a gente possa refletir, né, o que está sendo feito, o que a gente pode, como rede, porque é isso, né? No fim, Fórum da Rede Centro é literalmente porque a gente está articulando uma rede pública, a gente está articulando vários serviços, né? Então, como rede, o que a gente pode fazer? Qual é a política pública que a gente pode atuar? Né? Onde a gente pode entrar pelas brechas para que minimamente esses serviços que estão sendo ofertados, né, ou a falta deles, como que isso pode ser lidado, né?
Então, acho que é muito isso, assim, pensando nessa questão da socioeducação e da subcomissão, é realmente esse processo de a gente estar presente nesses espaços, da gente estar discutindo, da gente estar mais ou menos antenado no que dá, né? Das pautas que acontecem. Então, por exemplo, se eu não me engano, a gente teve esse ano uma reformulação. Ai, não vou lembrar agora a diretriz, a lei, mas é basicamente uma grande reformulação nessa pauta de serviço social, assim. Então, e das medidas das medidas socioeducativas, né, de como lidar como política pública. Então, assim, tá antenado também nesse debate político, né, de mudança de lei, mudança de diretriz, mudança até de diretriz do CRT, né, que querendo ou não a gente tem que se atentar. Então, eu acho que é muito isso, assim. Não sei se eu te respondi, Rodrigo. Com certeza. Sim. Adorei essa pergunta. Adorei. Assim, eu acho que como psicóloga e acho que como ser que está sempre sendo, né? Acho que tanto em contato com a clínica quanto em contato com essas outras vertentes, porque eu acho que eu vou me colocando em vários lugares, assim, tem sido interessante, eu acho, né? Partir tanto desse lugar público e assistencial e político, também para uma parte mais, eu acho que, tipo, mais individual, né, das pessoas. E para mim tem sido muito um processo de entender, através de intervisões, supervisões, etc., qual o meu lugar como clínica, né? Qual o meu lugar como psicóloga clínica, até onde eu posso ir, né? Porque acho que da mesma forma que eu sinto muitas angústias no trabalho assistencial, né, no CRP, eu também sinto, e eu acho que ainda mais, porque é mais presente, né? Eu sinto muitas angústias dentro da clínica. E eu acho que para mim, dentro do trabalho clínico, tem sido muito difícil entender, acho que o que fazer sobre essas angústias, assim, né? Então, eu tenho me apoiado muito nas supervisões e intervisões, né? Eu acho que elas me auxiliam muito a entender qual o meu papel ali naquele espaço, porque é isso, eu acho que essa é uma posição tanto dolorosa quanto libertadora, né? Acho que já dizia, sei lá, talvez o Sartre, né? De que no trabalho como psicóloga clínica, a gente não tem uma maneira certa ou errada de fazer, né? E eu fui percebendo até ao longo da minha trajetória que eu queria muito achar um livrinho, né, de como fazer as coisas, como não me angustiar. Isso não existe. Para mim não existe, assim, e, tipo, ao mesmo tempo acho que uma das melhores coisas da clínica para mim
também é a possibilidade de entender a minha angústia, entender o meu espaço ali dentro daquele contexto, daquele paciente, mas também entender que. Gente, vocês me dão só um segundinho, rapidão. Oi, gente, voltei. Foi mal. Meu namorado estava conversando e aí eu falei para ele falar mais baixo. Enfim, eu estava falando da questão das potências e angústias. Eu acho que é muito interessante também entender que cada paciente, cada profissional é único e que não tem, né, da mesma forma que eu não posso ter esse livrinho, né, de como fazer clínica, também é muito libertador, porque eu vou entendendo que, tipo, não sei, assim, acho que para mim na faculdade, em muitos momentos me foi ensinado que eu precisava estar o mais longe possível desse paciente, né? Então, que eu não podia ter um contato, eu não podia me expor, eu não podia falar, né? Óbvio, né? Tem um limite até onde isso vai, né? Até onde faz sentido falar sobre você, sobre as suas experiências, até onde não. Esse espaço sempre tem que estar mediado pelo sentido, né? Então, qual o sentido que eu estou dando para essa fala? Para que eu estou fazendo isso? Né? Para que eu estou falando sobre mim? Né? Então, é muito é muito doido, porque eu não sei, eu acho muito sensível esse espaço que a gente vai criando com cada paciente, porque é um vínculo que a gente tem. Sei lá, acho que em muitas vertentes, tipo psicanálise, por exemplo, né, a gente tem esse super espaçamento, essa super distância que a gente tem que ter com o paciente, e pelo menos na minha visão, eu acho que isso tem muito mais atrapalhado do que ajudado no meu fazer clínico. Porque às vezes, na realidade, o que aquele paciente está precisando é de um acolhimento, é de alguém que ouça ele, é de alguém que entenda minimamente as vivências dele, até alguém que tenha passado por vivências similares, para ele entender que ele não está sozinho, para ele entender que aquele lugar que ele está não é um lugar único e ao mesmo tempo né? Então, eu acho que dentro da minha prática clínica, essa tem sido uma das maiores dificuldades que eu tenho passado, mas ao mesmo tempo é muito interessante me ver mudando, ver os meus pacientes mudando, entender que por mais que eu me angustie, não tem nada que eu possa fazer. E tá tudo bem. Ai, gente, dá até vontade de chorar falando isso. Mas é isso, que tá tudo bem também. Tipo, que esse lugar de não poder fazer nada também é um lugar potente. E que ele não me impede de acolher meu paciente. Que na realidade é ele que vai ter que lidar com as questões dele e eu tô aqui só para caminhar com ele e falar, tá, você tá fazendo isso, isso, isso. Você tá vendo que você tá fazendo isso, isso? Ah, pô, não tô. Tá, então agora veja. Agora você tá vendo o que você tá fazendo. Então é muito isso também, né? De tentar entender quais as possibilidades que estão aparecendo na abertura de mundo daquele paciente. Ou quais estão deixando de aparecer, né? E não sei, assim, acho que é sempre isso, sempre entendendo, tentando me entender, tentando entender esse paciente e tentando entender como que a gente também está fazendo essa troca. Acho que é isso.
Tá tudo bem. Perfeito. Se desencontrar no desam se encontrar e desencontrar no desamparo. Sim. Eu queria mais comentar no geral. Eu achei muito interessante essa última fala sua, que eu acho que a gente tem uma concepção de, quando você se forma, você meio que já se arruma direito, assim, você Nem se fudendo. entende. Exato. E aí, muito interessante essa sua visão, né, de uma pessoa que está nessa situação, de falar que você constantemente está tentando se atualizar e como não é uma questão de, mesmo essa própria atualização, não é uma questão generalizada para todo paciente, que é uma relação muito única. E essas dificuldades que a gente, por exemplo, que está no segundo semestre, identifica como só nossas, mas que é um caos que tá tudo bem e é comum e não é que ele vai passar e aí vai ficar tudo bem, é tudo bem no caos também. Achei muito interessante isso. Sim, exato, exato. Gente, não sei se vocês quiserem falar também, mandem bala, depois eu comento. Eu fico feliz. Exato, você falou desse momento que você, uh, em todos os limites, compartilha a sua experiência com o seu paciente, como isso também afetou a gente agora, né? De você compartilhar a sua experiência. Achei muito interessante esse paralelo aí. Uhum. Sim, porque eu acho que é o angustiar-se, né? A gente, sei lá, lembrando da minha experiência como aluna, ex-aluna da PUC, era um angustiar-se constante. Era, meu Deus, eu tenho. Como é que eu vou fazer esse negócio? Ai, meu Deus, eu estou no segundo semestre dessa faculdade. Como é que é a possibilidade de atender um paciente? E aí você no quarto, no, acho que é quarto ano, ou terceiro, nem lembro mais, porque uma parte foi na pandemia para mim. E aí você vai e atende, e aí você continua angustiado, e aí você tem que lidar com aquilo, né? Então, assim, eu acho que é muito também, sei lá, né, quando o Heidegger ele fala da angústia nesse espaço de potência e, ao mesmo tempo, de ansiedade, né, de angústia, porque é isso, a gente não é só por conta, eu acho, da profissão que a gente está fazendo, né? Porque acho que vocês também são psicólogos, vocês são informação, mas vocês são psicólogos. E, e eu acho que é isso, também é muito de existir, de ter que lidar com a angústia de vocês, de ter que lidar com a angústia do mundo, porque o mundo aparece para vocês através de altas demandas da faculdade e vocês estão tendo que lidar com isso. Mas vocês ainda existem e vocês ainda têm a possibilidade de lidar com isso. E é isso que importa. Faz sentido?
É. Tá. Eu vou dar um pequeno rewind, porque eu sei também que pouquinha coisa. Mas eu estava falando que, assim, você tinha me perguntado de como que eu faço essas intervenções. E eu tenho dificuldade de fazer elas, na realidade. Principalmente porque, para mim, é difícil entender até onde eu posso falar, até onde eu vou estar num espaço de acolhimento ou vou estar num espaço de angústia para aquele paciente, né? E às vezes é entender que em alguns casos eu preciso estar num espaço de angústia, por mais que me doa, porque eu tive muito essa questão, assim, de tipo, terem pacientes que estão exatamente nesse espaço de paralisia e de eu não ter tido coragem de falar o que eu precisava falar para aquele paciente. Isso ter atrapalhado o processo dele. E aí eu ter falado, ok, não consigo mais atender você. Não tá rolando, vou te encaminhar. E tá tudo certo. É óbvio que, enfim, gera questões para aquele paciente. Ele vai ficar angustiado, ele vai ficar mal. Mas, assim, também é de entender a minha limitação, né? E também é um espaço. Esses dias eu até falei com o meu supervisor sobre isso. E ter falado, meu, até onde você vai? Que casos você não consegue atender, né? E ao longo da clínica a gente vai descobrindo que tem coisas que a gente não consegue atender, né? Então, e tem coisas que é difícil atender, mas a gente tem que ir, com angústia e tudo. Então, assim, esse lugar de colocar mais diretamente, né, acho que o que o paciente está fazendo, para mim também é uma maneira que eu tenho entendido que eu funciono na clínica, né? Porque óbvio, né, a gente também tem que acolher o paciente, né? É um morde a sopra constante, eu acho, né? De estar nesse espaço de acolher a dor do paciente e também falar, tá, mas e aí, o que você vai fazer com isso, né? De ter paciente que chega pra gente e fala, pô, mas eu não tenho nenhuma possibilidade, né? Eu não posso fazer nada, não tem nada que eu possa fazer sobre essa situação. Tá, então por que você tá aqui? Para que você está aqui? Você veio para conversar comigo? Se for para isso, está tudo bem, mas para que você veio? Então, até às vezes retomar o sentido para aquele paciente da psicoterapia também é importante, porque é o que a gente falou, a gente é o que eu falei, né? Mas acho que vocês estão ouvindo também. Os psicólogos, a gente sempre está nesse, e acho que todas as pessoas estão sempre nesse espaço de impotência. Então, jogar essa impotência para o outro. Falar, meu filho, você pode ter o melhor psicólogo do mundo. Isso é até uma coisa que o meu supervisor me falou, tipo, meu, pode ser o melhor psicólogo do mundo. Se o teu paciente virar para você e falar, eu não vou fazer nada, e vai continuar não fazendo nada. Não importa o quanto você estudou, não importa se você estudou 5 anos da sua vida, não importa se você faz supervisão e intervisão, o grupo de estudo, ele vai continuar mal. Então, assim, eu acho que é isso, tipo, eu não sei, acho que eu fui falar de uma coisa, acabei falando de novo dessas angústias, mas acho que faz parte também. Mas acho que é isso. É nesse espaço que eu tenho me achado. Eu acho que você nem desviou, não. Acho super interessante isso que você falou, principalmente esse final que a gente já tinha falado, né, de você não pode tirar essa liberdade do seu paciente, você não pode forçar ele a, né, nos seus parâmetros, melhorar, ou você não pode forçar ele a tomar um rumo diferente, mesmo que não fosse uma melhora mais clara, assim.
Você tem que lidar com isso, eu acho isso muito interessante. Sim. Uhum. Sim. Imagina, gente, eu que agradeço também pelo tempo de vocês, pelas perguntas foram ótimas. E muito obrigada pelo espaço também. Foi ótimo, viu? Foi muito interessante conhecer o seu trabalho. Muito obrigada também pela sua disposição. Imagina, imagina, gente. Eu que agradeço. Se vocês precisarem em algum momento de cobaias, de psicologia da Fenô, estamos aqui. Enfim, mas também agradeço vocês, porque acho que foi até um espaço de reflexão para mim, assim, sabe? Tipo, de poder falar algumas angústias que eu estava sentindo e eu fiquei tipo, caramba, de ligando os pontos, sabe? Tipo, nossa, realmente, acho que eu estava angustiada com isso, eu nem tinha conseguido. Então, muito obrigada, gente. Espero que seja uma discussão bem frutífera para você. Foi sim, foi muito boa. Não, eu só queria comentar também que, além do que eles falaram, eu gostei muito do que você falou do seu trabalho no CRP, que sinceramente era uma área que eu não conhecia, pelo menos. E não é isso, eu acho que eu gostei muito desse trabalho de extensão, que eu acho que foi até agora o que mais consegue conectar a gente com, de fato, o que acontece depois, Com a talvez, prática. com a prática. E eu acho que você deu uma luz muito boa para isso, que você fala de tudo de um jeito muito incrível. Você claramente gosta muito, assim. Mesmo com as angústias e tudo, é muito bom ouvir você falar. Muito obrigada também, eu só queria falar isso. Imagina, gente, eu que agradeço. Eu fico feliz que eu pude ajudar em alguma coisa, com as angústias de vocês também. E é isso. Muito obrigada também.